Minhas caras e meus caros companheiros, há 45 anos eu tinha 10 anos de idade. E no mês de setembro, lembro muito bem, acompanhei os meus avós maternos numa visita ao norte da Madeira, por altura das vindimas. Lembro-me, como se fosse hoje, do panorama rural madeirense. Demoramos uma manhã e uma tarde para chegarmos ao Arco de São Jorge. As estradas eram rudimentares, perigosas e próprias e impróprias para automóveis. As populações, na generalidade, viviam uma vida dura, marcada pelas dificuldades, pela miséria, pelo isolamento e pela falta de esperança. A maioria dos acessos era feita por veredas de terra batida, sem acesso ao automóvel. As escolas eram poucas, em muitas freguesias e em muitos concelhos eram inexistentes, e quando as escolas existiam, não eram para todos. Muitos adolescentes não frequentavam o ensino nem a escola. Iniciavam a sua vida de árduo trabalho no campo, sem sequer estarem munidos da instrução básica e dos princípios da instrução básica. As condições de adaptabilidade eram, na generalidade, terríveis. Muitas habitações não possuíam água canalizada, não possuíam saneamento básico, não possuíam sequer fogão a gás. Lembro-me bem de muitas casas no norte da Madeira funcionarem ainda com as cozinheiras antigas a petróleo. Em muitos locais não existia rede elétrica, nem iluminação pública, nem televisão, nem rádio, nem coisa nenhuma. A mobilidade era diminuta e os transportes públicos eram péssimos e precários. Havia gente nesta terra, nesta ilha, que nascia e vivia sempre no mesmo sítio e raramente visitava o Funchal. O analfabetismo proliferava por todos os cantos da ilha. Não existiam centros de saúde, nem médicos, nem lares, nem centros comunitários, nem creches, nem transporte de doentes, nem apoios à família, à velhice ou à infância. Que eu me lembro, no norte da Madeira havia apenas um médico, que era o Dr. Leonel de São Jorge. A generalidade da população da Madeira vivia na pobreza, retirando do ar de trabalho agrícola, com grandes dificuldades, os fracos proventos para assegurar a sua subsistência. As hierarquias sociais eram rígidas e bem vincadas. A mobilidade social era, por isso, para muitos, ou para quase todos, uma utopia. Aqueles que podiam, emigravam. Na Madeira, mandavam um governador e uma junta-geral nomeados por Lisboa. Os presidentes da Câmara não eram eleitos, eram nomeados pelo regime. O povo não tinha liberdade para escolher os seus governantes, nem as políticas que desejava para a sua terra. Qualquer contestação ou reivindicação política era fortemente reprimida pela polícia política. Por altura do 25 de abril de 1974, a Madeira era um dos locais mais atrasados e mais pobres de todo o país. Meus caros companheiros, se olharmos para o panorama que descrevi, parece que decorreram séculos, mas decorreram apenas 45 anos. Mas eu vi, com os meus olhos, esta Madeira de pobreza e de atraso. E eu vi, como muitos outros companheiros neste partido, da minha geração, numa Madeira onde jovens de 14 anos acartavam barris de 25 litros às costas ao longo de veredas íngremes. Eu vi numa Madeira onde os doentes eram transportados em rede ao longo de caminhos de cabras. E eu vi numa Madeira onde a generalidade da população não tinha nenhum horizonte de esperança. E para fugir à miséria, a única solução era emigrar para a África do Sul, para o Curaçao, para a Venezuela, para o Brasil e para outros destinos longínquos. Meus caros companheiros, e no entanto, hoje estamos todos aqui reunidos. Nós, que
fazemos parte do PSD. Pois foi graças à social-democracia e autonomia que hoje vivemos numa Madeira completamente diferente. Uma Madeira mais justa socialmente, mais próspera economicamente, uma Madeira livre, democrática e europeia, que soube encontrar os seus próprios caminhos de desenvolvimento e de progresso. Devemos todos, sociais-democratas, hoje dizer que temos orgulho neste sucesso, que temos orgulho na monumental obra de progresso que realizamos na nossa terra. É importante, caros companheiros, invocar este sucesso histórico. Porque ao fazê-lo, estamos também a homenagear um povo que nunca deixou de lutar pela sua liberdade e pela sua emancipação. Um povo que sempre acreditou que a opressão, que a injustiça, que o isolamento, que o abandono, e que não eram, de facto, nem nunca podem ser, uma fatalidade. Um povo que sempre acreditou, desde os tempos negros, do abandono, da ditadura, da opressão, que a autonomia política era o caminho e que a autonomia política era a solução para a Madeira. Um povo que sempre acreditou que a autonomia possibilitava os meios e as formas de garantir o seu desenvolvimento e o seu progresso. Um povo que sempre acreditou que a autonomia possibilitava e permitia que a população ficasse mais próxima das redes públicas e que essa mesma população tivesse o poder e uma intervenção decisiva sobre o seu futuro coletivo. Um povo que sempre acreditou que a autonomia política garantia aos madeirenses e porto-santenses uma vantagem. Era começar a beneficiar, quer dos seus próprios recursos, que tinham sido esbolhados durante séculos pelo Estado Central, quer da distribuição mais justa e mais equitativa dos recursos nacionais e europeus. Hoje como no passado, a autonomia não é um conceito abstrato, não é uma palavra vã, é o caminho e a solução. E é e deve ser o desenho fundamental para as novas gerações de madeirenses e porto-santenses. Em política, não podemos viver no passado. E ai daqueles que, em política, tentam retornar para o passado ou viver no passado. Mas é importante, é fundamental exercitar a memória. E para as novas gerações é muito importante ter o conhecimento do recente passado da Madeira. E este exercício de memória é fundamental também neste partido. E porquê? Porque o que hoje temos na Madeira, o que hoje as novas gerações de madeirenses e porto-santenses podem usufruir, aquilo que no futuro os nossos filhos e os nossos netos vão beneficiar, resulta de um percurso feito de muitas lutas políticas e de muitos combates de todos nós, sociais-democratas madeirenses, que travamos estes combates e estas lutas ao longo de 40 anos. Esta é uma luta política que continua. Porque a autonomia política desta região não está completa, nem é suficiente. E neste momento o que se vê é o centralismo do Estado português a se acentuar. Mas, meus caros companheiros, minhas caras companheiras, envolvidos 40 anos, a principal lição que temos de retirar é que a autonomia política não é uma dádiva, nem sequer é uma conquista irreversível e definitiva. Vai exigir, como sempre exigiu de todos nós, sociais-democratas,
uma renovada vontade de lutarmos por aquilo a que o nosso partido tem direito, aquilo que o nosso povo tem direito, sem tibiezas e sem complexos. Ao contrário do que defendem muitos dos arautos do politicamente correto, lutar por aquilo que é justo não é um pecado político. E é um dever de quem tem a coragem de lutar por ideais coletivos, é uma obrigação de quem acredita nos valores e nas causas políticas que nos são comuns. Meus caros companheiros, todos sabemos que o Estado português está contaminado por uma cultura política herdada do seu passado imperial, que persiste em concentrar em Lisboa todos os poderes e todos os recursos. Envolvidos 40 anos da implantação da autonomia, envolvidos 40 anos da implantação da nossa autonomia, Portugal continua a ter o Estado mais centralista da Europa. E, por consequência, temos o país com mais acentuados desfazamentos e desequilíbrios territoriais, económicos e sociais no contexto europeu. Eis o resultado desta disfuncionalidade desgraçada. Eis o resultado, também neste domínio, do centralismo político, sermos um dos países mais atrasados e anacrónicos da Europa. Esta soberba vê-se até em domínios fundamentais, onde os direitos constitucionais da região autónoma da Madeira são reiteradamente violados, com cobertura do Tribunal Constitucional, como no caso escandaloso das sobretaxas de IRS que são cobrados ainda aos madeirenses e porto-santenses e que continuam a engordar os cofres do Estado Central. O Estado português, o tal Estado mais centralista da Europa, já derreteu mais de 14 mil milhões de euros dos contribuintes na banca. O Estado português tem uma empresa que é a Metro de Lisboa, que deve mais de 3.759 milhões de euros. O Estado português tem uma empresa pública que é a ACP, que deve mais de 3.529 milhões de euros. O Estado português tem uma empresa pública chamada Estradas de Portugal, que deve mais de 2.573 milhões de euros. O Estado português tem uma empresa chamada Refer, que deve mais de 5.787 milhões de euros. E este Estado português tem que aprender uma lição. E a primeira lição é que a nossa região autónoma da Madeira saiu do plano de ajustamento. A nossa região autónoma da Madeira fez um brilhante trabalho de administração orçamental. A nossa região autónoma da Madeira inspira hoje confiança e credibilidade nos mercados. A nossa dívida pública da nossa região autónoma da Madeira é hoje inferior ao do Estado relativamente àquilo que são os nossos objetivos. Nós não recebemos lições de ninguém. Nós hoje somos um exemplo para Portugal. Nós somos um exemplo para o Estado português. Mas somos um bom exemplo e somos o melhor exemplo para Portugal. Minhas caras e meus caros companheiros, nós não queremos favores. Reivindicamos, no contexto da Portugalidade e por parte do Estado, que os nossos direitos cívicos e que o nosso direito ao progresso e ao desenvolvimento sejam assegurados, porque a nossa insularidade é permanente e estrutural. Se o Estado português não quer, ou não deseja, ou não pode concretizar os princípios da solidariedade e da continuidade territorial, então tem a obrigação de assegurar um quadro político, jurídico e constitucional que assegure à Madeira e ao seu povo verdadeiros instrumentos para garantir o nosso crescimento económico e o nosso desenvolvimento. O resto é conversa. Até porque é tempo de se acabar com as arrogâncias.
e é tempo de se acabar com os provincianismos neocoloniais. Nós hoje, madeirenses e porto-santenses, somos um povo, uma população instruída, europeia, cosmopolita. E sabemos bem que não vivemos nem no tempo do Dom Dinis, nem no tempo do Marquês de Pombal. Vivemos no século XXI, em plena economia globalizada, onde a mobilidade física e digital é uma constante. A nossa região precisa de instrumentos para o seu desenvolvimento. A nossa região precisa de se inserir com maior profundidade e rapidez e sem complexos no mercado global, a fim de criar escala e esbater as dificuldades económicas estruturais da sua ultraperiferia e da sua insularidade. Para o fazer, necessita de um sistema fiscal próprio, apto a captar investimento e capitais e a assegurar a internacionalização das nossas empresas. Também necessita de alargar o seu poder legislativo e produzir legislação própria adequada às suas necessidades e aos desafios fundamentais do seu crescimento económico. Não perceber isto é não perceber o elementar. Perceber e não o fazer é má-fé. Não é a unidade nacional que está em causa, mas a igualdade de oportunidades entre todos os portugueses, que não pode ser adiada e é que é necessário assegurar rapidamente. Repito, nós não queremos favores, não queremos dádivas. Queremos instrumentos para garantir o nosso desenvolvimento. E será com este objetivo que brevemente vamos apresentar a nossa proposta de revisão do Estatuto Político Administrativo da região. Estamos dispostos, como sempre tivemos, a estabelecer as plataformas de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar e encontrar pontos de convergência para este desiderato fundamental para o futuro da Madeira, para o futuro dos porto-santenses e madeirenses. Se possível, com cobertura nacional. Mas não estaremos dispostos a alienar princípios essenciais, necessários e fundamentais à evolução da nossa autonomia política e às causas determinantes para assegurar a nossa sustentabilidade económica e financeira e os princípios fundamentais de progresso da nossa região. Meus caros companheiros, não há política sem causas e sem valores. E compete à política apresentar rumos e caminhos para os nossos desígnios coletivos. Desde a conquista da autonomia, vivemos num quadro de bipolaridade política na região. Não há nenhum problema. Esta é uma bipolaridade que nós assumimos e que enfrentamos sem nenhum problema e sem nenhuma hesitação. De um lado, estamos nós, autonomistas, sociais-democratas. Do outro lado, uma oposição de esquerda fragmentada, moldada num permanente registro contestatário tipo PREC, que nunca obteve confiança do povo madeirense. Após fracassarem mais uma vez nas eleições regionais de 2015, voltaram ao seu registro habitual. Mas agora, com um novo número de malabarismo de circo, que é surpreendente. É que o que há de novo nesta oposição de esquerda é que manda no Estado português e que os seus partidos são o suporte agora do Governo da República. E a partir daí temos assistido a fantásticos números. Durante anos e anos, barafestaram para reivindicar uma ligação marítima de passageiros entre o continente e a Madeira. Agora que são poder na República, não escreveram um único euro no Orçamento de Estado para 2017 para assegurar essa ligação. Durante anos e anos, reivindicaram, falaram com a necessidade de mais e mais apoios sociais para os madeirenses e porto-santenses. Agora que são poder na República, não reforçaram sequer as verbas para a segurança social da Madeira, muito ao contrário do que aconteceu nos Açores.
A quando da discussão sobre o novo hospital, juntaram-se a nós, e bem, na defesa e na necessidade de termos um novo hospital na região autónoma da Madeira. Mas, na primeira oportunidade, chumbaram a intenção manifestada pelo nosso governo da aprovação de um projeto como projeto de interesse comum e pior que isso, agora dizem que só financiam meio hospital, apesar de não terem inscrito 1 cêntimo no orçamento para 2017. Nós conseguimos o subsídio de mobilidade aérea no valor de 86,65 euros. Ficou consagrado no diploma que foi aprovado que ao fim de 6 meses esse diploma seria revisto no sentido de garantir uma maior celeridade, uma maior facilidade e uma maior desburocratização em favor dos madeirenses e dos porto-santenses. Agora que a esquerda é poder na República, aguardamos há 1 ano que a revisão deste problema seja feita por parte da República. Falaram, e continuam a falar, no reforço das verbas para a saúde. Nós alertamos e reivindicamos justamente que os subsistemas devem à região autónoma da Madeira e ao César Ramos mais de 15 milhões de euros. Agora que são poder na República, esses 15 milhões de euros não apareceram nem no orçamento e a dívida continua a aumentar. Ou seja, nós temos sempre o mesmo princípio. Um princípio de coerência, determinação, coragem e de clareza política relativamente àquilo que queremos. E não vale a pena a esquerda regional jogar para o lado. Os madeirenses não se deixam enganar. E o governo do PSD não se vai calar. Minhas caras e meus caros companheiros, estamos em ano eleitoral. Mas a nossa vitória nas próximas eleições autárquicas começa dentro do PSD Madeira. Não se alcançam vitórias políticas sem trabalho, sem humildade e sem unidade. Saímos deste Congresso mais unidos e mais mobilizados. Somos os donos da nossa agenda política. Apresentamos no tempo próprio e apresentaremos no tempo próprio as melhores pessoas para servir os nossos concelhos e as nossas freguesias. Muitas das câmaras da Madeira, governadas pela oposição, vivem num marasmo aterrador. Nem obras, nem investimentos, nem projetos, nem ideias, nem desenvolvimento. Em muitos casos, confunde-se propaganda mediática com uma política. Em outros, invoca-se o passado para justificar a inércia do presente. Elegeu-se a conversa oca como princípio e fim de uma realidade onde nada acontece. Meus caros companheiros, não confundimos as sondagens com a realidade. Iremos para o terreno, vamos ouvir os cidadãos, vamos denunciar os compromissos não cumpridos, vamos apresentar os melhores candidatos e as melhores alternativas. Vamos iniciar mais esta jornada política em unidade. Contamos com todos, com o vosso esforço, com o vosso trabalho, com a vossa dedicação, para mais uma vitória do PSD Madeira, para mais uma vitória dos madeirenses e dos porto-santenses. Muito obrigado.